Queridos, graça e paz, amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A sua bondade, a sua misericórdia tem nos protegido, tem nos livrado e tem feito com que cada dia mais possamos estar mais próximos do Senhor para a sua própria glória. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 21. Mateus 21, a partir do verso 18. Esse texto fala a respeito da figueira e uma figueira sem fruto. Vamos ler a palavra, vamos ouvir a voz do Senhor e vamos, com humildade e mansidão, aprender do Senhor, que é bom e humilde de coração. Que Ele nos dê neste momento, nesta manhã, um coração ensinável, um coração manso, um coração humilde, para a glória do seu santo nome. Diz assim o texto. Primeiro, para quem não conhece, aqui temos uma imagem do figo, né, e de uma figueira. Eu tenho ótimas lembranças da minha infância e da minha adolescência, na casa do meu avô, onde lá tinha um pé de figo. Então, para alguns que não conhecem, aqui é um pé de figo. Aqui eu fiz questão de colocar alguns frutos já maduros e outros verdes. Para quem não sabe, o maduro nós comemos, o verde também, a partir do doce de figo, não é verdade? O doce de figo. E lendo um pouquinho a respeito e aprendendo um pouco com os mais velhos, eu me lembro que na casa do meu avô, nós ficávamos vigiando o pé constantemente. Não porque nós pensávamos que os frutos iriam fugir de lá, de forma nenhuma. É porque você sabe que o fruto alcançou o ponto mais alto da sua maturidade, já chegou no ponto de ser colhido e comido através do cheiro, porque é uma flor. Então ela desabrocha. E ali, quando ela abre, junta abelhas, formigas, é o seu principal concorrente. Então, se você não colher rapidamente, você fica sem aproveitar daquilo que tem de melhor dessa fruta. E claro, quando é colhido verde, é para se fazer doce. E o que diz no texto? Mateus capítulo 21, a partir do verso 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. É tudo o que nós queremos. Nós queremos orar ao Senhor e queremos que tudo que orarmos ao Senhor, como diz o texto, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Quem não quer receber as bênçãos do Senhor, não é verdade? Todos nós queremos. E todos nós temos pedidos a serem feitos durante as nossas orações. E aqui, através deste texto, nós podemos ver que, para alcançarmos esta bênção, ou as bênçãos do Senhor, o principal elemento é ter fé. Ter fé. E de repente você, neste momento, esteja pensando: mas eu tenho fé, mas não tenho todas as minhas orações atendidas. É necessário fazer essa reflexão. Porque nós acabamos de ler no texto que é necessário ter fé.
O fato de nós orarmos ao Senhor, creio que já é um fato, ou melhor, se comprove o elemento de fé que há em nós. Olha que coisa interessante. Mas nós não temos todos os pedidos atendidos. Então, por que será? Vamos analisar com um pouco mais de atenção, um pouco mais de profundidade a respeito da fé. Primeiro, o que é fé segundo a Bíblia? É importante nós entendermos que toda a palavra do Senhor se cumprirá segundo a sua própria palavra, e não segundo as nossas vontades. O reino de Deus não é feito pelas nossas vontades, nem pelas nossas boas intenções, mas segundo a palavra do Senhor. E o que diz a respeito, o que a Bíblia diz a respeito da fé? Em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É uma certeza. A convicção de fatos que se não veem. Diz mais, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então veja bem, o conceito de fé é uma convicção, é uma certeza daquilo que não se vê. Agora você coloque em prática a partir daquilo que você está pedindo para o Senhor. Quando nós pedimos para uma pessoa se converter, significa que ainda hoje ela não se converteu. Quando nós pedimos ao Senhor que uma pessoa seja liberta, significa que ainda hoje, ou até então, essa pessoa não está liberta. Quando pedimos ao Senhor uma provisão, que Ele traga a nós algo que precisamos muito, significa que ainda não temos aquilo que pedimos. Mas se nós orarmos com fé, nós teremos a convicção. O que é uma convicção? Uma certeza absoluta, uma confiança plena de que Deus fará por nós. Certa ocasião, alguns irmãos que moravam no Nordeste estavam orando porque a seca estava realmente castigando aquele povoado. Não é uma coisa tão incomum. Infelizmente, é uma coisa comum naquela região. E os irmãos decidiram se unirem para orarem diariamente num determinado local, no mesmo horário, para que todos, em unidade, orassem para que Deus enviasse a chuva. E aquilo dia após dia. Mas ainda não tinha acontecido o que eles haviam pedido. Ou as orações não haviam sido atendidas ainda. E eles orando e orando e orando, até que certo dia, não sei quantos dias já haviam se passado, mas alguns já estavam já um pouco desanimados, pois a oração não estava sendo atendida. E as orações estavam todas em unidade de fé. Todos haviam pedido a mesma coisa, que o Senhor trouxesse água, trouxesse chuva para aquela situação. E então, num determinado dia, onde todos estavam já preparados para se encontrarem naquele lugar, para dar início àquele momento de oração, naquela reunião de oração, dentro daquela campanha de oração, uma menininha, não sei exatamente a sua idade, acredito que entre 8 e 10 anos de idade, ela foi até a sua cama, se abaixou e encontrou algo que ela não usava há muito tempo, a sua sombrinha. E ela levou para a reunião de oração. E eu sei que da porta da sua casa até a reunião, muitos ficavam rindo dela. Você está levando sombrinha? Que coisa! Estamos acostumados a tomar sol aqui. Ela falou, não é para tomar sol. É porque Deus trará a chuva que nós estamos pedindo. E aí eles riram ainda mais. E eles começaram a rir ainda mais da pessoa dela, dizendo, mas agora com esse céu todo azul e esse sol escaldante? E ela respondeu,
eu creio. Eu creio. E eu sei que eles iam se revezando entre eles em oração, e eles foram orando, e chegou a vez dela. E ela abre a sombrinha e diz: glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque ouve as nossas orações, ouve o meu clamor e atende pelo poder da sua palavra. E o céu se fechou e a chuva veio. E eu creio que a fé dos nossos irmãos e irmãs que se reuniam naquele lugar cresceu consideravelmente. Você crê? De repente você espera que uma pessoa retorne à sua casa, mas o quarto dela está pronto. De repente você crê que as contas serão pagas, mas já estão todas elas organizadas, prontas, assim que chegar a provisão, para que você possa ir lá pagar imediatamente. Você crê? Você já agradeceu a Deus por aquilo que você tem pedido? Você tem preparado uma boa roupa para que você possa fazer um passeio de comemoração a partir da cura que Deus vai trazer? De repente você está doente. E quando estamos doentes, não gostamos muito de pentear o cabelo, não colocamos a melhor roupa, não fazemos planos para sair de casa. Mas você não está pedindo a cura? Então é bom se preparar para a cura que Deus irá trazer. Então é uma certeza, é uma convicção. Certeza. Alguém aqui tem dúvida ou tem medo de que esse chão possa abrir e possa nos engolir? Não, você tem certeza que esse chão tem toda a estrutura suficiente para nos manter, para manter a todos nós sentadinhos aqui sem nenhum problema. Nós cremos que esse teto não vai cair sobre a nossa cabeça. E muitas das vezes não temos fé suficiente para crer na libertação, na cura, na provisão, nas bênçãos do Senhor. Então é uma convicção, uma certeza. E o que diz no verso 6? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, quando não temos fé, além de não recebermos da bênção do Senhor, nós também desagradamos a Deus. Desagradamos a Deus. Isso é muito sério. Queremos desagradar a Deus? Creio que não. Nem recebemos as bênçãos e nem agradamos a Deus. A Bíblia diz que é um pecado de incredulidade. Não crer em Deus, não crer na sua palavra, não crer no seu poder, não crer no cuidado de Deus para conosco, é pecado de incredulidade. Então desagradamos a Deus. Estamos vivendo em pecado. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele nos abençoa. Devemos buscar o Senhor continuamente. As nossas orações precisam ser contínuas, diárias, incessantes. E, acima de tudo, cheia de fé e de esperança. Na convicção que Ele não só está nos ouvindo, mas é que Ele está cuidando de nós. Em Romanos também nos diz que como podemos obter a fé? Queremos fé, mas como obter fé? É algo mágico? É um passo de mágica? Agora, gente, não, peraí, pensamento positivo, agora vamos acreditar. Não é assim. A fé vem de Deus. A fé que temos provém de Deus. É provisão divina. E por onde vem a fé? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. A fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É importante que nós todos saibamos a fonte da fé, de onde provém a fé. Queridos, é necessário que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma se alimente do Senhor todo o tempo. É necessário que tenhamos um bom tempo diário, não só de oração, mas de leitura da palavra. Porque é fundamental nós sabermos que a nossa oração precisa estar completamente alinhada à palavra de Deus.
Deus não é um Papai Noel disposto a nos dar tudo aquilo que pensamos, a tudo aquilo que queremos. Ele não quer e não vai agradar aos nossos caprichos. Ele vai fazer tudo segundo a sua vontade e a sua palavra. Então, para que as nossas orações sejam atendidas, é necessário que nós oremos em conformidade à palavra de Deus. Isso significa de acordo com a palavra de Deus. Quando eu aceitei a Jesus, uma das maiores dificuldades que eu tinha era justamente de orar. Primeiro, de me dispor a orar. Segundo, saber como orar. E quando eu via os meus irmãos e minhas irmãs orando, eu ficava admirado. Eu ficava ali pensando, Jesus. E eu ficava olhando, eu falei, meu Deus. E eu? Eu ficava pensando, meu Deus. Aí, eu virei papagaio. Eu repetia tudo. Eu não repetia na frente da pessoa para não passar uma vergonha, mas eu ficava atento e eu ficava ali. Chegando em casa eu vou orar exatamente assim, e eu decorava. E eu chegava em casa, repetia tudo. Eu estava tentando aprender. E depois, com mais cuidado, eu observei que a minha mãe tinha a mesma dificuldade que eu tinha. Só que ela teve uma estratégia maravilhosa. Ela lia a palavra e depois orava a palavra que ela acabava de ler. Então, por exemplo, se ela lia o Salmo 91, por exemplo, depois de fazer uma leitura, ela fazia, ou ela transformava aquela leitura em uma oração. E ela ministrava toda aquela palavra para a vida dela, para as nossas vidas, para a vida das pessoas. E eu vi, agora é possível orar. Então, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lendo como um texto, ok. Amém, tem o seu valor. Mas quando orava, Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E a palavra de Deus não volta vazia. E eu aprendi o texto quando eu tinha 5 anos. Porque eu vim morar em Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, eu fiquei em Belo Horizonte porque tivemos um acidente de carro muito grave. E não tínhamos como mais voltar para o Rio de Janeiro. E eu fui estudar num colégio semi-internato. E lá, no Colégio Batista Mineiro, antes da refeição, ficávamos todos diante da mesa posta e todos juntos, em uma só voz, nós tínhamos que recitar o texto, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada... E aquilo estava fixo na mente. E dentro de uma situação muito triste, de anos depois, com 10 anos, passando necessidade, não tendo absolutamente nada do que comer em casa, eu recebi uma visita. E era a visita da minha mãe. E minha mãe estava ainda passando pelo processo de recuperação. 5 anos depois. Na verdade, o processo se deu por muitos e muitos e muitos anos. Ela ficou em coma durante muito tempo. Perdeu muita massa encefálica. E era um milagre vivo. E eu não poderia mostrar para ela a necessidade que eu estava passando. Eu não queria mostrar para ela. E ela me tomou pelo braço assim, nós vamos lanchar e vamos fazer um ótimo lanche. Porque faz muito, muito tempo que eu não te vejo. E nós vamos fazer um lanche especial. Eu tenho certeza que você tem dinheiro em casa, vai fazer uma boa compra na padaria e nós vamos lanchar juntos. Eu disse, claro, mãe. E eu não tinha absolutamente nada. E eu tinha certeza disso. E a caminho da padaria, eu transformei 2 quarteirões em 6 quarteirões. Eu dei tanta volta no quarteirão. E eu, justamente para evitar a chegada na padaria. E eu sei que quando eu cheguei no meio do caminho, meu desespero já era visível. Visível
para, não demonstrando para ela, mas visível para a situação que eu vivia. E eu comecei esse salmo me veio à mente e eu não faço ideia de como ele veio. Quer dizer, hoje eu sei, logicamente. E aquele texto me veio à mente, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ela falando, contando, e eu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor. Aí você começa a acelerar, o desespero bate, não é verdade? Já orou assim? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque os passos, eu já estava chegando na padaria. E quando avistamos a padaria, eu não tinha nem mais como ir para outro quarteirão. Já tinha dado a volta no bairro Floresta, Concórdia. Eu já estava rodando. E aquilo, Senhor, meu pastor, nada me faltará. E eu poderia contar, faltava 3 passos para entrar na padaria. E eu chuto um bolo de dinheiro. E eu olhei para aquele dinheiro e falei assim, é do céu, é do céu. Apesar que eu tenho que confessar meu pecado. Porque ao ver, a minha primeira ideia tinha que ser, será que é de alguém que está aqui a minha... Ô irmãos, ô irmãos, eu falei, Senhor, tem misericórdia, Jesus. Eu não posso achar esse dono de jeito nenhum, Jesus, de jeito nenhum. Estou confessando os meus pecados. O dinheiro estava aqui, eu coloquei um pé na frente e um pé atrás e agachei em cima do dinheiro, assim, ó. E tomei posse. Irmãos, eu segurei o choro. Mas foi uma experiência tremenda. Para uma criança de 10 anos, que já não comia há muito tempo e que estava com muita fome e não sabia como resolver a situação a não ser através de uma intervenção divina. Entramos na padaria, logicamente fui direto a Marta Rocha. Ô Marta Rocha, que saudade Marta Rocha. Que saudade Marta Rocha. Tempos que eu não havia. E compramos de tudo que o dinheiro permitia. E ao colocarmos a mesa em casa, agradecemos a Deus, através de uma oração feita com base na palavra do Senhor. Aquela foi a minha experiência. Eu sei que cada um de nós temos uma experiência. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor, Ele cuida de nós. É necessário termos fé, e uma fé genuína em Jesus Cristo. Isso significa uma fé completamente embasada na palavra do Senhor. Queridos, em Mateus, nós temos o próprio Deus nos motivando a orar. A razão dessa motivação, ela está relacionada diretamente com o fato de que o Senhor quer que nós estejamos cada dia mais junto a Ele. E ainda que nessa relação próxima, íntima e contínua, nós possamos falar dos nossos problemas e das nossas necessidades. Quando um filho chega ao pai, o pai se alegra por essa relação de proximidade. E ainda que o filho venha falar somente de problemas, os problemas dos nossos filhos são nossos problemas também. E ele confia a nós esses problemas porque ele acredita que nós podemos ajudá-los. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial. Queridos, se nós pensarmos conforme a palavra, e devemos pensar conforme a palavra nos diz que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. O homem não tem nada. Nós temos que ter essa consciência. E nós devemos estar todo o tempo levando todas as coisas em oração. E o que o texto nos diz? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharás. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Nós precisamos bater mais, nós precisamos pedir mais.
Nós precisamos buscar mais. Pedir é quando nós já estamos com a pessoa com quem irá receber o pedido. Mas buscar é necessário um esforço maior. É necessário procurar. Buscai o Senhor enquanto podemos achá-lo. Isso é maravilhoso. Deus quer ter um relacionamento íntimo conosco. Deus quer que tenhamos liberdade, intimidade e inteireza de coração. Devemos ser sinceros todo o tempo com o Senhor. Senhor, não estou dando conta. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, me ajuda. Sem ti eu nada posso fazer. Já parou para pensar que ao dizermos para o Senhor, sem ti eu nada posso fazer, é um elogio ao Senhor? Mostra a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Ah, mas eu não gosto de mostrar as minhas fraquezas. Estamos falando de Deus. De repente você falando das suas fraquezas para outras pessoas, você se decepcionou. Mas nós estamos falando de Deus que é bom e perfeito. Senhor, eu coloco diante de ti as minhas fraquezas, pois eu quero que este versículo seja verdade na minha vida, pois todo o que pede recebe. O que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Eu quero essa verdade para a minha vida. Eu quero essa verdade dia após dia na minha casa, na minha família. Eu quero, Senhor. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Se os nossos filhos nos pedem pão, nós não damos pedra, imagina Deus. Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais a vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Queridos, primeiro, é necessário que tenhamos uma fé genuína e uma fé embasada na palavra do Senhor. Outra coisa fundamental, queremos receber bênçãos, somos bênção na vida das pessoas. Somos um canal de bênção. Temos dado boas coisas às pessoas. De repente fazemos isso somente na vida dos nossos filhos e nos damos por satisfeitos. Aqui não está dizendo somente dar boas coisas aos nossos filhos. Aqui está dizendo tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Tudo. Aos homens. É muito bom ser bom na nossa casa. Lógico, e devemos ser. Mas somente na nossa casa? É um princípio. Vamos ver um outro princípio. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Desde a raiz. Então Pedro lembrou-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Oh, que palavra abençoada. Quero ter essa autoridade, quero ter essa convicção. Quero que todas as palavras, ao serem proferidas, que elas se cumpram em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas, por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, se não perdoardes
também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Queremos as bênçãos do Senhor, mas temos nós perseverado em oração? Temos nós perseverado em oração em consonância à palavra do Senhor? Temos nós feito o bem a todos os homens? E tendo nós, cada um de nós, perdoado aos nossos devedores? Queremos que o Senhor atenda às nossas orações, mas o nosso coração não tem perdão, o nosso coração não tem bondade, e o nosso coração não tem tido a perseverança, e muito menos o alinhamento à palavra de Deus. Querido, é muito triste quando nós vemos as pessoas orarem querendo bênçãos sobre bênçãos, e não vemos ali nenhum alinhamento à palavra de Deus. É muito bom uma pessoa precisando de um meio de transporte pedir ao Senhor essa provisão. Entendo que é uma necessidade, mas desde que não seja uma ostentação. Deve ser coerente, de forma que tudo sirva como um bom testemunho de Cristo na vida de todos. Em nome de Jesus. Então, para reforçarmos tudo aquilo que ouvimos segundo a palavra de Deus. E como agradar a Deus? Somente através de uma fé genuína. E como se obter essa fé genuína? Por meio da leitura da palavra de Deus, da oração sem duvidar que está alinhada à palavra de Deus, da boa semeadura fazendo o bem a todos e liberando o perdão a todos que nos ofenderam. Queridos, que façamos em nome de Jesus esse checklist no nosso coração. Senhor, tenho orado, mas não tenho recebido. Senhor, tenho orado como convém. Senhor, tenho orado em consonância à sua palavra, alinhado à tua vontade, de acordo com os planos do Senhor. Senhor, tenho feito o bem a todas as pessoas que o Senhor tem colocado em meu caminho. E, Senhor, por último, tenho eu tido um coração perdoador, porque o Senhor me perdoou primeiro. Se estamos alinhados à palavra, receberemos tudo segundo a vontade e a palavra do Senhor. Sendo assim, podemos dizer que somos bem-sucedidos em Cristo Jesus, que somos bem-aventurados, que somos felizes. Este é o sucesso em Cristo Jesus segundo a palavra. Não é o que o mundo tem pregado. E que muitos, usando estratégias do mundo, também têm pregado. Amém? Amém. Amém. Queridos, vamos ficar de pé, vamos orar. Coloque o nosso coração na presença do Senhor. Senhor, Tu nos sondas e nos conheces. Sabe tudo a respeito do nosso coração. Examina o nosso falar, o nosso pensar e o nosso andar. O Senhor vai à nossa frente e o Senhor nos cerca também por trás, por todos os lados. Vê se há em nós, ó Pai, alguma coisa que não te agrada. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, alinha os nossos pensamentos à Tua palavra. Alinha o nosso coração à Tua palavra. Alinha, Senhor, os nossos conceitos, as nossas vontades à Tua palavra. Queremos a Ti, ó Deus, e somente a Ti. Queremos a Tua palavra e queremos a Tua vontade. Nós abrimos mão das nossas vontades pela Tua vontade, para que Tu reines em nós. Que a Sua vontade soberana esteja, ó Pai, em nome de Jesus, verdadeiramente em nós. Somos servos do Senhor e reconhecemos o Teu senhorio. Bendito seja o Teu santo nome e a Tua boa palavra. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um coração ensinável, para que possamos dar, conforme está escrito na Tua palavra, o bom testemunho de Cristo Jesus, o bom testemunho do Evangelho da graça de Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, fortalece, encoraja e anima aquele que está desanimado de orar. Pai, aquece a chama desse coração. Em nome de Jesus. Para que em nome de Jesus possam estar tendo comunhão contínua com o Senhor Jesus. Porque isso agrada ao Senhor. E em nome de Jesus que as orações sejam atendidas e ouvidas. E que elas não sejam bloqueadas, não sejam impedidas de serem ouvidas por não obedecermos os princípios da Tua palavra. E aquele que está com dificuldade, que a força do Senhor seja com este irmão, com esta irmã, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Rei, Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja de Cristo, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Rei e Salvador Jesus. Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima semana em nome de Jesus.